Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos nós do campo material, do campo espiritual. Geralmente o campo espiritual da casa ele é mais cheio, né? O auditório é maior, é um número bem significativo de espíritos que vêm conviver aqui nesse momento doutrinário. Essa mensagem que foi lida antes pela nossa irmã, ela veio a calhar, porque ela fala justamente como é que nós vivemos numa cadeia de rotina da nossa vida que a gente não pode deixar de viver, né? Nós temos os compromissos familiares, compromissos profissionais, compromissos com a sociedade, e isso deixa a nossa cabeça muito presa numa corrente de assuntos que muitas vezes não nos dá a liberdade da gente se remeter às questões espirituais. Então, quando a gente vai estudar ou ler um trecho de alguma coisa que aconteceu na vida de Jesus, alguma coisa que ele fez, ou que ele deixou de fazer, ou que ele falou, é como se a gente estivesse saindo dessas cadeias, justamente, e estamos ganhando uma liberdade de pensamento. Então, esse é o momento para isso. É o momento para a gente se desligar da nossa rotina e a gente dedicar a nossa reflexão para o trecho que a casa escolheu para a gente desenvolver o estudo. Então, esse momento aí da tempestade que foi acalmada por Jesus, nós vamos explicar com bastante detalhe, ele é abordado em 3 evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O evangelho de João, que é um evangelho mais espiritualizado, ele não abordou essa passagem. Mas nós temos aí 3 evangelistas que descreveram para nós o que aconteceu nesse tal barco que Jesus estava, né? Então nós vamos ler o trecho todo. Escolhemos Marcos, poderíamos ter escolhido os outros evangelistas também, mas vamos ver como que foi a descrição que Marcos fez. Naquele dia, ao cair da tarde, lhes disse: passemos para o outro lado. Deixando eles a multidão, levaram-no assim como estava, no barco, e estavam com eles outros barcos. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram no barco, de modo que já se enchia. E ele estava dormindo na popa, sob o travesseiro, e eles o acordaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? Tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós fizemos essa leitura de todos os versículos, deixamos grifado alguns trechos que a gente vai destacar depois, porque todas as vezes que a gente faz uma análise do Evangelho, do seu original, do Novo Testamento, exige um pouco de nós um pensamento que vai além da letra, que vai buscar um simbolismo da situação. Porque todas as vezes que a gente tenta ficar só ao pé da letra, muitas vezes a coisa dá errado. A gente não consegue interpretar e não consegue perceber e aproveitar a profundidade do ensino. Por isso, é importante que a gente tenha esse pensamento livre e ficar imaginando, fazer uma analogia, um paralelo com a nossa vida. Por que essa passagem é tão destacada? Será que é porque Jesus fez um milagre? Vamos falar sobre milagre segundo o Espiritismo, que também há um ensinamento. Então, na doutrina espírita, e é muito bom que a Casa Espírita abre o espaço para a atividade doutrinária justamente para a gente fazer essa livre reflexão sobre o Evangelho, que poderia muito bem ser praticado por outras religiões, mas geralmente não. Geralmente
a interpretação de outras filosofias é muito fechada. Aqui é um convite para todo mundo estudar, todo mundo ler, todo mundo pegar o livro e ir lá e tentar encontrar a melhor alternativa para entender a passagem, ou seja, não é um sacerdote, um ministro, o único encarregado de fazer isso. Nós todos somos convidados ao estudo do Evangelho e ao estudo da doutrina espírita. E ainda bem que tem muitos livros que nos ajudam, né? Por exemplo, a irmã leu um trecho de uma carta de Paulo que foi interpretado pelo Espírito Emmanuel. Então é um convite para a gente também, quando ler, interpretar, saber o momento histórico. Às vezes é difícil, mas ajuda a gente a compreender a situação, né? Por exemplo, o Paulo estava lá sofrendo, preso, e Emmanuel fala que era justamente nessa hora que ele tinha mais liberdade de pensamento, mais liberdade para ele aprofundar, né, no pensamento religioso, nas coisas do espírito. Então, olha lá, essa mesma passagem se encontra em Mateus e Lucas. Mateus fala a respeito daquele versículo, né? Importa que pereçamos. Mateus coloca: salva-nos, Senhor, que perecemos. E Lucas coloca: mestre, mestre, perecemos. Tendo ele acordado, repreendeu o vento e a fúria da água. E aí houve a calmaria. Muito bem, então lá é dito que foi ao cair da tarde. Jesus já tinha feito um trabalho ao longo do dia, né? E ele ordena aos seus seguidores que passemos para o outro lado do lago. A Palestina é dividida ao meio, de norte a sul, pelo Rio Jordão e pelos seus lagos, o Mar Morto e o Mar de Genezaré, que depois que houve o domínio romano, passou a se chamar Mar de Tiberíades. Isso é só uma curiosidade, tá? E o evangelista anota um pormenor que Jesus foi como ele estava, realmente fala aqui, ó, deixando eles a multidão, levava assim como ele estava. Ou seja, Jesus não desceu à terra para poder apanhar o seu manto, que seria recomendável numa travessia de um lago durante o frio da noite. Esse lago fica 200 metros abaixo do nível do mar e as variações climáticas são muito bruscas. O lugar de honra no barco era a popa, a ponta do barco, né? Perto do leme, e o passageiro sentava-se geralmente num tapete velho, apoiando-se num travesseiro de couro. Isso aí é para dar um cenário onde que Jesus devia estar acomodado ali no barco, né? Agora, embora a sua elevação espiritual extraordinária, quer dizer, um espírito muito evoluído, Jesus, ele tinha um corpo físico igual nós temos, né? Então ele estava sujeito a sentir frio, sentir fome, sentir calor, e estava sujeito ao cansaço. Então, na passagem, nós percebemos que ele adormece profundamente. Ele dá aquela famosa apagada, né, que a gente chama, né? E esse cansaço se justifica, provavelmente, pela fadiga, né, pelo trabalho dos últimos dias, pela doação magnética durante as curas. Quando Jesus fazia uma cura, fosse ela presencial, fosse à distância, cura de obsessor, qualquer tipo de cura que Jesus tenha perpetrado, é uma cura que ele despende, ele gasta energia do perispírito dele, do corpo físico, uma doação ectoplasmática, assim como ocorre em menor intensidade com os passistas aqui, que são os doadores de fluidos, né? Então essa é a única vez que os evangelhos falam que Jesus estava dormindo. Interessante, né? Curiosidade essa passagem, né? E o barco, então, seguia normalmente sua rota para a margem oriental, quer impelida pelos remos dos apóstolos lá, quer pela vela que aliviava os braços dos discípulos. A agitação violenta das águas do Tiberíades, provocada por correntes de ar que descem pelo vale do Rio Jordão, ainda hoje são tão repentinas que é difícil de prevê-las. Então era um fenômeno mesmo climático. Era um fenômeno climático, uma corredeira de vento que fazia que as águas se agitassem.
Então não estava num mar, não era um oceano, era um lago mesmo. E os barcos, às vezes, ficavam sujeitos a ondas de até 2 metros de altura. Isso é uma estatística da região, né? E os barcos, às vezes, então, eram jogados para cima nessas ondas e despencavam lá nos sorvedouros, enquanto os vagalhões passavam por cima do barco e alagando, né? Enchendo o barco de água. Então era uma coisa perigosa, porque o barco podia adernar. Então não é incomum, porém, terminar como começou esse fenômeno climático. Vem rápido e às vezes acaba rápido também. Como se fosse um temporal, não é? Então, pelas palavras dos 3 evangelistas, é disso que se tratou. E não propriamente uma tempestade, com chuva, com trovoada, não. Foi realmente um vendaval, provavelmente, mais violento que os comuns, de modo a assustar os pescadores tão acostumados ao seu lado. É interessante, né? Essas coisas tinham que acontecer, porque era a oportunidade de Jesus ensinar. Ele pegava justamente esse momento de uma adversidade, um momento de medo, de risco, e ele ia ali experimentar a fé, ele ia passar o exemplo, ele ia mostrar, né, como é que ele próprio iria conduzir a situação. Então, segurando-se nos bancos, né, do barco, chegaram até Jesus e despertaram do sono. Acorda, pelo amor de Deus, nós estamos aqui com medo de morrer, não é? Quem não ficaria, né? Jesus estava num sono muito pesado, nem sentiu a ventania, né? Todo mundo lá apavorado e Jesus dormindo, aquela tranquilidade, né? Então, após pequena repreensão aos discípulos pela falta de confiança, Jesus se ergue, comanda os ventos em primeiro lugar, por serem a causa, e em seguida ao mar, e imediatamente fez-se a calmaria. Então Jesus aí fez algo que ele nunca tinha feito diante dos discípulos. Ele já tinha curado várias pessoas, ele já tinha participado de fenômenos como a transformação da água em vinho. Não sei se nesse ponto já tinha havido as 2 multiplicações dos pães, porque foram 2 vezes que isso aconteceu. Então vejam bem, foi uma coisa inesperada aqui. O inesperado da cena confunde os discípulos, familiarizados com curas, desobsessões, mas não sabiam explicar o poder de uma criatura humana sobre os elementos desencadeados em fúria e amainando-os de súbito. Ou seja, como se um amigo nosso estivesse ali do lado, de repente ele dá um comando lá e a natureza responde àquele comando dele, né? Então é algo realmente que nós não vamos chamar no Espiritismo de sobrenatural, que é uma palavra que não existe no Espiritismo, é sobrenatural. Tudo é natural. O problema é que nós não entendemos o mecanismo da ação que torna o fenômeno natural, porque nós não temos capacidade de fazer a mesma coisa. Mas não é sobrenatural. Então vem a dúvida, quem é esse carpinteiro? É interessante que o texto trazia a palavra carpinteiro, né? Que aí não é Jesus mais, não é o grande líder, é uma pessoa comum, trabalhador, numa oficina simples. Aí lembra, né? A posição de Jesus, da humildade. Quem é esse carpinteiro? Ele era bom, compassivo, dominava as enfermidades, dominava os espíritos, mas comandar a natureza era muito difícil ter esse nível de compreensão. Então, aí começa a explicação do Espiritismo. As chamadas forças cegas da natureza não existem. Em todos os departamentos que regulam a vida na face da Terra, depararemos sempre com cooperadores espirituais. A ação dos espíritos na natureza. É disso que se trata o fenômeno. Então vamos ver. Nós temos cooperadores espirituais. Falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, o vegetal, o animal e o mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiades, né, por grupos de espíritos
sob orientação superior, encarregados de manterem o equilíbrio planetário. Então a gente pensa assim, gente, formação de nuvem, formação de tufão, furacão, terremoto, tudo isso tem espírito por trás? Tem. Nós vamos mostrar que o Livro dos Espíritos, quando o Kardec fez essas perguntas para os espíritos superiores, como é que a coisa funcionou? O Kardec começou a trabalhar a codificação do espiritismo. Então não foi ele que inventou o espiritismo, não. Ele observou aqueles fenômenos lá que as mesas estavam girando, ele viu que tinha um processo até de comunicação no começo por toque, né? Um código de, por exemplo, sim, um toque, não, 2 toques. Aí ia fazendo perguntas, ia acontecendo esses fenômenos e ele deduziu que isso eram espíritos, ou seja, pessoas que já não estavam mais no nosso mundo material, estavam numa outra dimensão, num mundo espiritual. E aí o Kardec, naturalmente, com ajudantes, né, começou a fazer um monte de pergunta, anotava a pergunta, anotava a resposta, e lá pelo ano de 1857 ele soltou a primeira versão do Livro dos Espíritos, com 500 e alguma coisa de perguntas. Depois ele soltou a segunda versão com 1019 perguntas, que é a nossa versão atual. Quem que respondeu essas perguntas todas? Os espíritos, através de médiuns que trabalharam para ele, próximo ou distantes. Essas respostas vieram e ele organizou aquilo dali. Por isso que ele é chamado codificador do espiritismo. Então nós vamos ver daqui um pouco esse momento que ele faz as perguntas para os espíritos sobre a ação dos espíritos na natureza. E nós vamos entender o que os espíritos responderam para ele. Então, nem sempre compreendemos o porquê dos fenômenos, que muitas vezes causam calamidades em determinadas regiões do mundo. Então, como é que acontece? Igual quando teve aquele tsunami lá que pegou o Japão lá, matou um monte de gente, né? Nós tivemos aí essas calamidades que às vezes incêndios muito grandes, coisas naturais, terremotos, aquela vez que o mar invadiu aquela cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, alagou tudo, uma cidade enorme, aí morre um monte de gente. O que é isso? Castigo de Deus? Negativo, tem nada de castigo. Olha lá. O Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Por conseguinte, fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos, inundações, são orientados por entidades espirituais em obediência a desígnios divinos, visando o apressamento da evolução, não só do planeta, como também das populações atingidas. Olha só, nós que temos família, que temos filhos, o que a gente deseja para os filhos? Que eles ficam o tempo todo dentro de casa, escondidinho lá e a gente tomando conta? É isso que a gente faz? Ou a gente quer pôr o filho no mundo e dar para ele orientação para ele saber se virar, para ele lutar pela própria sobrevivência, para ele desenvolver a inteligência, para ele ter uma direção correta nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. Então a gente prepara os filhos, mas não tem como tirar os filhos do sofrimento, da dor. Isso não existe. Eles vão passar por isso, porque nós todos passamos. Então, para os espíritos que trabalham, né, mais próximos ao Cristo, que é o governador espiritual da Terra, esses espíritos cuidam, muitas vezes são encarregados das nossas encarnações e das nossas desencarnações. E isso, sob a ótica divina, esse equilíbrio de forças da vida, é como se você estivesse matriculando numa escola, tira da escola, passa para outra, põe num ano uma série ali para ele desenvolver, é uma encarnação, aí ele volta para o plano espiritual, vem de novo na outra encarnação, passa por outra experiência. É tudo um desenvolvimento. Então, quando há uma calamidade e desencarna, vamos falar assim, né? Porque o espírito é imortal, então não é que morre, desencarna centenas, milhares de pessoas, isso tem um propósito.
Isso não é um castigo, é porque todos estamos numa rota de evolução, precisando passar por essas experiências, mas a conta corrente é individual. Apesar de que, às vezes, as pessoas são todas envolvidas numa calamidade, morrem várias ao mesmo tempo, mas a conta é individual. Cada um está respondendo ali na sua experiência, e depois que passar para o campo espiritual, vai receber ou não maior ou menor ajuda, a depender da sua escalada, né, do seu momento de evolução, de progresso espiritual, ok? Então, muito bem. Então, Jesus aqui não fez milagre. Aí, como é que é essa história? Por que Jesus não fez milagre? Quando Jesus fazia uma cura, curava um cego de nascença, que para mim, é a cura que eu gosto mais quando eu leio. A cura do cego de nascença. Porque o cego de nascença é aquele que nasceu com o nervo óptico danificado. Ele nunca viu luz. Nunca viu a luz. Não era alguém que enxergava, piorou e Jesus voltou ele. Não, ele nunca enxergou. E Jesus cospe no chão, pega o barro ali do cuspe dele, põe no olho e fala assim, vai lá e lava lá no posto de Siloé. O sujeito vai lá e lava, abre o olho e está enxergando. Essa cura é fantástica. Ela está no capítulo 9 de João, versículos 1 a 41. Ninguém acredita que o cara estava curado. Até os pais do sujeito estavam com dificuldade de falar que tinha acontecido com ele. Então Jesus tinha essa capacidade de promover esses fenômenos inexplicáveis. Mas o Espiritismo não considera que isso é milagre. Considera que é a ação de um espírito evoluído que, através da sua condição moral, ele tem comandos que ele consegue efetuar, que atuam sobre os fluidos, e aí atuam sobre os átomos, sobre as moléculas, as células, e ele promove essas mudanças. E aí uma ferida se fecha, uma mão atrofiada cura. Quantas pessoas que ele curou, não é? Agora aqui está uma situação diferente, ele está mandando o vento parar, o mar acalmar, puxa vida. Então, olha lá, usou apenas seu conhecimento das forças que regem o universo, de sua superioridade moral, para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Então tem espírito comandando a atmosfera, tem espírito ligado às movimentações do mar, da maré, dos maremotos, tem trabalhadores aí atuando na natureza. De cada trecho podemos tirar proveitosos ensinamentos morais, a gente vai ver isso. Muito bem, então nós vimos o cenário e demos rapidamente uma explicação a respeito do milagre, e nós ainda vamos ver as questões de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre essa ação dos espíritos na natureza. Mas vamos começar a fazer uma análise sob uma ótica moral, uma coisa mais simbólica, né? A tempestade é uma passagem que tem dois enfoques. A primeira que chama atenção é a ação de Jesus sobre os elementos da natureza. Nós estamos falando isso aqui. Mas qual é a outro ponto que chama atenção? É o medo dos discípulos. Nós, né, se estivéssemos no barco, né, estaríamos lá morrendo de medo, acordando. Jesus, acorde aí, salva a gente. Cadê a nossa fé? Cadê a tranquilidade, né? Então, o valor da fé está sendo questionado. Nós encontramos aqui no livro Obras Póstumas a seguinte citação: os fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acham hoje completamente demonstrados pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais. Aí que está. Sigamos. Aí vamos falar um pouco a respeito da fé. Se eu entregasse aqui um lápis e um papel para cada um escrever o que é fé, será que ia sair dois textos iguais? Eu acho que ia sair tudo um pouco diferente, porque o que a gente pensa, o que a gente entende que seja a fé,
é, às vezes, também um conceito muito pessoal. É diferente quando a gente está com uma vida, no momento da nossa rotina, nós estamos tranquilos, tudo tá bem, e aí pergunta para a gente o que é fé, ou no momento que a coisa aperta, que vem uma notícia ruim, que vem uma grande decepção, que vem um embate, né, uma situação difícil para a gente enfrentar. Aí se perguntar para a gente o que é fé, pode ser que a gente pense um pouco diferente. Então a fé pode ser desenvolvida, utilizando a vontade, o conhecimento, as virtudes. Aí o Emmanuel colocou aqui no livro Fonte Viva, capítulo 25. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O que o Kardec falou para a gente a respeito da fé? Alguém se lembra? Kardec. Como é que o Kardec orientou sobre a fé em O Evangelho segundo o Espiritismo? Não caiu a ficha? Tem importância. Fé raciocinada. A fé raciocinada é a que faz com que o homem possa enfrentar, né, a verdade em qualquer época da humanidade. Então, o convite é para que a gente raciocine. A fé não é só confiar, crer, não. Tem que raciocinar. Nós temos que compreender os mecanismos para a gente ter mais certeza. Então, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Quando a gente vai, por exemplo, pleitear um emprego, a gente vai lá, às vezes, com uma fé muito grande, porque a gente tem certeza de ter o conhecimento, ter o potencial para poder ganhar a posição, porque eu consigo resolver, eu consigo efetuar aquele trabalho, né? Assim como um estudante, quando vai fazer uma prova do Enem, uma coisa assim, ele pode já saber se ele vai se dar bem ou se dar mal, se ele tiver estudado bastante ou não. Então, é um sentimento relacionado ao destino futuro. A consciência das faculdades depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, que ele cumpre fazer que desabroche e cresça. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12. Bom, um fato deixa de ser milagre quando a gente consegue explicá-lo e ligá-lo a outra causa. Se a gente chegar numa aldeia indígena, isolada, lá numa tribo do Amazonas, por exemplo, levar uma lanterna e ligar a lanterna, como é que eles vão explicar o que é aquilo? Não vão conseguir explicar de jeito nenhum. Talvez julguem que seja alguma coisa justamente voltada, né, a uma ação abstrata de alguma divindade, porque não tem como explicar. Mas nós temos capacidade de estudar o funcionamento de uma bateria pela química, de uma luz que se acende pela física, do movimento mecânico do liga e desliga. A gente sabe isso. A gente estuda e entende como é que funciona. Então deixa de ser milagre. Então muitas coisas no passado que eram consideradas milagrosas, elas deixaram de ter esse conceito justamente porque a ciência passou a explicar o fenômeno, não é? Então, no nosso caso, o conhecimento do princípio espiritual. Onde que está o princípio espiritual? Em tudo. Mineral, vegetal, animal, e podemos falar de nós, hominal, apesar de que não é uma palavra acadêmica, mas é aceita no Espiritismo, no nosso nível de evolução espiritual. Tudo tem o chamado princípio inteligente. No mineral é só movimento vibratório, é algo que está ali adormecido. No vegetal já começa a desenvolver as sensações. No animal começa a desenvolver as emoções. E no hominal, o raciocínio, a inteligência. Então nós somos herança dos reinos anteriores. Então tudo isso vai fluindo na evolução do próprio princípio espiritual. Então com esse conhecimento, com a ação dos fluidos sobre a economia geral, do mundo invisível, dentro do qual vivemos, as faculdades da alma, a existência e propriedades do perispírito.
Então tudo isso vai mostrando como que esses fenômenos vão acontecendo e que eles não constituem derrogação das leis da natureza. Porque as pessoas entendem que para ser um milagre, Deus está contrariando a própria natureza que Ele criou. Nós, no Espiritismo, não devemos pensar assim. Devemos entender apenas que são fenômenos naturais, mas que nós, às vezes, não temos ainda o conhecimento para explicá-los. Então não há nada de anormal que Jesus possuísse faculdades idênticas dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, claro. Jesus tinha todo esse potencial, né? Vamos ver então as questões do Livro dos Espíritos, que fala aí dos fenômenos? Vamos ver primeiramente essa questão 537A. Poderá haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Olha o que os espíritos responderam para o Kardec. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, quer dizer, eles não estão lá dentro da Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Então é como se fossem legiões, soldados, estão cumprindo ordens, estão cuidando de certos aspectos da natureza. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então não estão ainda plenamente ao nosso alcance de compreender como é que funcionam esses fenômenos. Esses espíritos formam uma categoria especial de espíritos? Eles são seres à parte? Ou são espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão é a resposta. Então não é aquele duendezinho do jardim, né, que às vezes é representado em países europeus lá, que é aquele espíritozinho que fica lá no meio das plantas e tal, e que a gente às vezes vai numa flora aí e compra, né? Compra uma estatuazinha de um bicho desse, coloca no jardim lá como se fosse um ser especial, um ser fantástico. Não. São espíritos, todo espírito tem que passar pela reencarnação, né? Então eles já reencarnaram, ainda vão reencarnar, faz parte da evolução desses espíritos também. E eles são de ordens superiores ou inferiores na hierarquia espírita? Isso vai ser conforme ele seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que eles desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior entre os espíritos como entre os homens. Então, quanto mais a função é ligada à matéria, mais baixa é a hierarquia desse espírito. A produção de fenômenos, como tempestades, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas? Olha a resposta. Reúnem-se em massas inumeráveis. Se a gente pudesse ver nesses espíritos trabalhando, né? Se eles fossem todos vermelhinhos, a gente ia ver um monte de espírito lá mexendo nas nuvens, mexendo no vento, mexendo... Mas vai ter que ficar para outra época. Nós não temos condição de... O que nos garante isso? O que nos garante é a coerência. É a coerência da estrutura da doutrina espírita, porque isso não pode ser uma fantasia. Quando você pega todo o conjunto da obra da codificação, você não pode tirar esse trecho e falar assim, isso aí é fantasia, porque o resto está tudo dentro de uma grande estrutura moral, fantástica. Então é preciso que a gente confie nessas informações, né? Elas não vão, de certa forma, fazer muita diferença para o nosso dia a dia, mas elas vão explicar o que Jesus fez. Vamos ver um simbolismo aí dessa passagem, né? A trama no texto evangélico nos faz supor que Jesus conduziu os apóstolos para uma situação desafiante, tendo em vista a necessidade de conhecer-lhes a capacidade de resolução de problemas numa situação difícil, aferir-lhes a dimensão da fé. É lógico, Jesus... ele criou o que a gente chama de um colégio iniciático, um grupo de pessoas, como se fosse esse grupo aqui, ó. Vocês vão me seguir mais de perto. Convidou, todos vieram pelo livre-arbítrio. Era muito mais fácil explicar para um grupo menor, todo mundo ia aprendendo, tirando dúvida, não é?
porque depois seriam os divulgadores da doutrina do Cristo, iam propagar. Jesus não ia conseguir fazer o ensino dele com nível de detalhe para a multidão, não fazia isso. Então ele ensinou para um grupo, e põe o grupo às vezes em situações assim, colocou o grupo numa situação até de sofrimento, de angústia, mas foi justamente para ele passar o ensinamento, não é? Então diz aqui que a pessoa que se engaja consciente no processo de melhoria atende ao chamamento de renovação espiritual dos espíritos orientadores, sabe muito bem adequar-se com firmeza e perseverança às convocações do plano maior pela correta utilização do livre-arbítrio. Essa tempestade, quando fala em tempestade, o que a gente pensa? Problema, né? Dificuldade. Uma coisa na nossa frente que vai nos atrapalhar. Está vindo uma tempestade aí, ninguém sai de casa. Se puder, sem se precaver de uma tempestade. Então a tempestade, simbolicamente, ela pode ser uma tempestade moral, ela pode ser uma dificuldade num problema de relacionamento, numa perda de um ente querido, numa decepção amorosa, numa perda de recurso material. Isso se transforma numa tempestade na vida da gente. Como que a gente vai lidar com aquilo? Olha lá, Jesus dormindo, tranquilo, quando ele está repreendendo os ventos e o mar, ele está sendo superior à dificuldade e mostrando, peraí, eu vou te vencer. Não é isso não? Não podemos interpretar assim? Então esse comando para acalmar os ventos, para acalmar o mar, é uma coisa que nós devemos analisar do nosso íntimo no momento que as coisas acontecerem. Por exemplo, uma perda de um ente querido, muitas vezes causa uma grande perturbação na nossa vida, uma grande aflição, mas quanto mais a gente estuda a respeito da desencarnação, da condição dos espíritos no campo espiritual, que ninguém morre efetivamente, que as pessoas continuam vivas, são imortais, estão apenas num outro plano de existência. Isso não acalma um pouco o coração da gente? Da possibilidade da pessoa querida, eu ainda poder reencontrá-la mais no futuro? Não é assim? Então é isso que vai desenvolvendo a nossa fé, usando a cultura, o raciocínio, né? Muito bem. Então quando vem aquela fala de Jesus, passemos para o outro lado, mudança de comportamento. É Jesus falando, vamos sair desse comportamento que a gente está e vamos para o outro. Então está vindo aí uma tempestade, vamos passar para o outro lado. Vamos tirar essa sintonia de coisas ruins. Não vamos ficar aflitos, vamos nos acalmar, vamos ter paciência. Esse é o significado do passemos para o outro lado, passemos para outra banda. Soou a hora de uma transformação espiritual, que todos nós precisamos fazer, né? Então, independente dos desafios que nós possamos enfrentar, a gente vai estar sempre amparado por Jesus, porque quando a gente se entrega para Jesus nesse sentido de ouvir os ensinamentos dele e seguir, não é de pendurar a imagem dele e ficar acreditando que a imagem vai resolver. Não. Quem resolve, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aqui dentro. Nós temos que fazer esse reino surgir através do alinhamento do nosso pensamento, da nossa fé e confiança com os ensinos de Jesus. Então é através da vontade, usar mecanismos de forma consciente, não é? Deixar a multidão de erros e equívocos para trás. Então nós estamos numa época da humanidade, estamos passando por uma significativa transformação moral. Temos percebido essa transformação moral? Ela se torna cada vez mais evidente. Hoje em dia as pessoas não estão sendo presas por causa de racismo, né? Por causa de feminicídio, sei lá o quê. Antigamente isso acontecia e ninguém nem ficava sabendo. Era até fruto de humor na TV, etc. Agora não se aceita mais.
Isso é a cultura humana, a nossa civilidade está avançando no campo moral e a gente tem que procurar se ajustar a isso, não é? E olha lá, o registro do evangelista Marcos fala que havia outros barquinhos. O que é outros barquinhos? Significa que tem mais pessoas junto com a gente, vivenciando as mesmas situações, ou seja, essa travessia espiritual, ela afeta muita gente. E a nossa travessia espiritual, quando a gente atravessa esse lago, que vem uma tempestade, e nós vamos vencer aquela tempestade, aquela ventania, e vamos conseguir com sucesso chegar ao outro lado da margem, isso vai dar para as outras pessoas o quê? Uma referência a nosso respeito. As pessoas vão ficar, o nosso exemplo, né, vai chamar a atenção, porque muitas vezes a nossa fé inspira a fé de outras pessoas. Concorda? Muito bem. Então, diante das mudanças previstas para a melhoria da humanidade, nós somos atingidos por convulsões sociais, reações inferiores de muitos, provocadoras de revoltas, vinganças, mágoas. Todo mundo tem TV em casa, né? Quando a gente liga a TV, 99% do tempo, o que a gente vê? É só coisa complicada, é ou não é? É só coisa complicada. É só briga, tragédia, assassinato. Vende, né? Chama atenção. Infelizmente é isso, né? A humanidade, ela avança tecnologicamente num sentido, tem essas ondas de ajuda humanitária, mas ao mesmo tempo tem um avanço das forças negativas, das pessoas que se agridem, que se ofendem, que não respeitam os carentes, não respeitam as pessoas que estão necessitadas da nossa ajuda. A gente não se prepara para aquilo. A gente se prepara só para agredir, revidar. Aí nós temos que alinhar o ensino do Cristo, ajudar a não ter convulsão social, porque nós estamos caminhando para uma renovação do planeta Terra, né? A Terra era muito primitivo, agora nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Emmanuel citou esse ano, 2057, como sendo o ano. Aí eu não sei falar se é o ano que vai começar a regeneração ou se nós vamos alcançar. Eu sei que são 200 anos exatamente depois do lançamento do Livro dos Espíritos. 200 anos depois do Espiritismo. É a expectativa que os espíritos que estão aqui aprendam e ajudem até a evoluir. Porque senão o que vai acontecer? Quando o aluno repete, não vai para frente, o que a gente faz? Coloca ele num colégio mais adequado à evolução dele. Ele não consegue naquele ali, eu tenho que levar para um colégio mais atrasado. Então, espíritos que estão relutando em aprender não vão reencarnar mais no planeta Terra. Vão ter que voltar para um mundo mais primitivo. Começar tudo de novo. Assim ensina a doutrina espírita, né? O sono de Jesus é um exemplo de como devemos agir perante as situações calamitosas da vida. Com calma, dormindo, na certeza da fé em Deus, ou seja, paciência, tranquilidade, confiança, né? Isso serve para todos nós. Agora, quando a gente se entrega às paixões terrenas, desencadeamos em nosso íntimo uma tempestade moral. Aí a ambição nos perturba, o ódio nos maltrata, os vícios nos escravizam, o orgulho nos sufoca, o coração se torna um mar tempestuoso. Aí vem esse simbolismo dessa tempestade que Jesus acalmou. Aplacar essas tempestades é invocar a proteção de Jesus. Então aqui o Pastorino, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que o espírito está no barco do corpo, atravessando o barco com os nossos veículos. Os veículos físicos são os nossos discípulos. E se levantam de repente turbilhões de vento, que são essas ameaças do nosso dia a dia, da nossa doutrina, doenças, os relacionamentos, a carência material, né? E o nosso eu profundo, a nossa parte divina, né? Ele está adormecido.
mas nós precisamos fazer esse eu profundo despertar, ele diz ali, com os gritos do Cristo interno, porque nós temos o nosso Cristo interno. O Cristo interno é a nossa parte divina, que nós temos essa parte divina. Repara, por exemplo, o relacionamento de Jesus com Pedro. Pedro tinha hora que era totalmente emocional. Quando pegaram Jesus lá no Getsemane, o que Pedro fez? Puxou a espada e tchac, cortou a orelha do sujeito, né? Jesus falou, embainha tua espada. Mas teve momentos que Pedro virou, quando Jesus perguntou, que dizem que eu sou? Aí, uns dizem que é Elias, outros dizem que és o João Batista, né? E tu, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse momento era o mesmo Pedro que puxou a faca lá? Não era. Era a mesma personalidade, mas num momento em que ele estava fazendo o Cristo interno dele aflorar. É isso que a gente tem que procurar fazer. Tirar o que é bom em nós e fazer o Cristo manifestar por nosso intermédio. Agora, eu vou encerrar fazendo uma leitura rápida dessa página do Caminho, Verdade e Vida. Tempo de confiança. A tempestade estabelecer a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Ou seja, nós vamos receber sempre a ajuda de Jesus. Vamos receber. Mas também o Cristo espera que nós encontremos recursos próprios para a gente vencer as dificuldades. Então aí fica o desafio.